Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é uma aula de revisão da primeira atividade avaliativa de Matemática 1. Ela está sendo gravada justamente por causa de um problema de internet que eu tive aqui em Seropédica, tá? Então, eu não consegui dar aula síncrona naquele dia, tá? E isso foi se repetindo, tá? É complicado, tá? Mas então essa aula está sendo gravada e eu vou postar aqui no YouTube para vocês, tá bom? Bom, vamos a essa aula de revisão, tá? Então aqui vou começar aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se opa, apareceu. Espera aí, só um minuto. Voltando. Voltamos. Bom, voltando aqui, tá? Então o que acontece, ó? Isso aqui é para você, é um preparativo, né? Uma coisa para vocês poderem pensar, revisar. São questões que são típicas de uma prova de matemática 1, tá? Então, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, olha, pessoal, vocês têm que colocar um nome completo na prova, pelo menos na primeira página, tá? Então, ó, colocar o nome completo, por favor, tá? Para não dar problema, porque na hora da minha correção, tá? Então, por favor, coloque o nome completo de vocês, tá? Então, primeira avaliação, né? Primeira, então coloca a primeira atividade avaliativa, atividade avaliativa de IC251, tá? A turma de vocês é a turma 09, tá? E, e eu peço que vocês copiem as questões, o enunciado das questões, tá? Então, aqui, ó, primeira questão, tá? Dado f de x, dado f de x, né? Esboce o gráfico de f e calcule a sua derivada, tá? Então, essa é uma primeira questão, tá? Na prova, ela a prova vai ter vários itens, tá? Só que você só vai fazer um desses itens, tá? Então, eu distribuí a turma por matrícula, tá? Então, por exemplo, uma matrícula vai fazer a letra A, uma outra matrícula vai fazer a letra B, uma outra matrícula vai fazer a letra C, e assim em diante. Então, digamos, aqui, se eu calhar da minha matrícula eu ficar com a letra B, então eu tenho que copiar o item correspondente e fazer somente esse, tá? Então vai ficar como? F de x, aqui, no primeiro caso, aqui vamos pegar aqui, ó, x mais um, tá? Essa aqui é a função de primeiro grau, tá? Então como é que a gente vai proceder? Solução, tá? Então f de x mais um, então o que acontece? Eu preciso saber os pontos de interseção com o eixo x, então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o f de zero, então o f de zero vai me dar um, então isso aqui vai te dar o ponto de interseção com o eixo y, tá? Então vai interceptar o eixo y no 1. E nem o outro, eu vou fazer o quê? X mais um igual a zero, isso implica que x é igual a menos um, então vai interceptar o eixo x no menos um, tá? Lembrando que como se trata de uma reta, como se trata de uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Que vai cortar justamente aonde, ó? No um e no menos um, tá? Então vai cortar aqui no um e no menos um, tá bom? Depois você vai calcular o quê? Vai calcular a derivada. Se a função f de x igual a x mais um, a derivada f' de x vai valer o quê? A derivada da constante é zero, a derivada de x é um. E é isso aqui que eu estou pedindo nesse tipo de questão, tá? A segunda questão, ou segundo modelo, segunda questão, vai ter um enunciado parecido, só que agora vai ser o quê? Vai ser para uma função quadrática. Então, ó, dado f de x, dado
f de x, esboce o gráfico e calcule f' de x, tá bom? Então, letra, sei lá, digamos, letra D. F de x é igual a x quadrado mais 1. Então, aqui, ó, eu quero fazer vamos escolher um outro exemplo ao invés desse, porque senão vai dar um... Aqui, vejamos, ó, vamos lá. Então, como é que eu vou resolver aqui? Senão vai dar um problema que não é, esse gráfico não ia interceptar o eixo x. Eu quero um que intercepte. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero encontrar o ponto de interseção com o eixo y. Então, vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui, ó. Então, vai interceptar o eixo y no menos 1, tá? Qual outra situação? Eu tenho que saber o quê? X ao quadrado menos 1 igual a 0, tá? Então, aqui, ó, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Então, x igual a mais ou menos 1. Então, um gráfico aqui vai ser quê? É uma parábola, tá? Cuja concavidade está voltada para cima, tá? Que vai cortar justamente no menos 1, 1 e menos 1 aqui. Então, ó, o gráfico vai cortar aqui, ó. Justamente, ó, tá vendo? Passa aqui em dois. Dá uma melhoradinha aqui, né? Acho que no papel fica mais fácil desenhar um gráfico aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, gráfico. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver se melhora aqui. Se eu consigo fazer melhor aqui. Acho que agora foi. Vamos ver. Bom, é um desenho mais ou menos, ó, tá vendo? Com cavidade voltada para cima. Tá? Com cavidade voltada para cima. Aí se a gente consegue determinar pelo coeficiente do x quadrado, que no caso aqui é positivo. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da nossa função, tá? Eu quero, dado a função x quadrado menos 1, eu preciso encontrar a derivada. Então, a derivada de menos 1, que é constante, é 0, e a derivada de x quadrado, 2x. É importante você ter à mão aquela tabelinha de derivadas para você poder trabalhar, tá? Mas é uma coisa bem simples, a derivada da função potência, tá bom? O próximo exemplo, tá? O próximo exemplo é esse aqui, vejamos. Vou pegar aqui. Encontrar o domínio, né? Então, a próxima questão, né? Então, terceira questão, dado f de x, determine o domínio da f. Então, aqui, digamos que caiu a letra E para mim, aqui. F de x é igual a raiz quadrada de quê? De, sei lá, digamos, 7 menos x e x mais 9, tá? Então, eu preciso encontrar o domínio aqui. Então, solução. Em primeiro lugar, como aqui é uma raiz quadrada, então a restrição que vai possuir a restrição para que essa lei de formação faça sentido é que isso aqui seja não negativo. E mais do que isso, que o x seja diferente de menos 9, que é o valor que anula o denominador, tá? Então, como é que a gente vai proceder aqui? Vamos observar. Em primeiro lugar, vamos construir aqui, ó, uma regrinha, vamos fazer uma regrinha de sinais aqui, fazer uma tabelinha, tá? Cada eixo aqui corresponde a uma situação, tá? Então, ó, vamos avaliar o sinal do numerador, do denominador e depois do quociente. Então, vejamos, ó. 7, ó, 7 menos x, x mais 9. E aqui, ó, qual outro? Vamos ver, é 7 menos x, x mais 9. Então, aqui, ó, aqui vai ser os 7
Aqui eu vou marcar o menos 9, tá? Então, vou projetando aqui, tá? Observe isso aqui, tá? Bom, se você olhar para a função 7 menos x, o gráfico dessa função vai ser uma reta o quê? Decrescente. Então, aqui, ó, desse lado aqui, vai ser negativo e desse aqui vai ser positivo. Agora, se você olhar para x mais 9, a reta vai ser crescente e vai interceptar o eixo x no menos 9. Então, o gráfico seria assim, né? Então, qual seria o sinal? Aqui seria negativo, positivo, positivo. Ó, repare uma coisa. 7 menos x, aqui é o valor que anula. Ó, 7 menos x, o 7 vai anular isso aqui. A fração ela pode ser zero somente quando o numerador é zero. E quando o denominador é zero, isso não pode acontecer. Então, a gente vai deixar uma bolinha aberta aqui, tá? Então, aqui embaixo vai ter que ter uma bolinha aberta no menos 9 e fechada aqui. Bom, agora a gente vai usar a regra de sinais. Mais com menos, menos, mais com mais, menos com mais, menos. Então, o valor do domínio vai ser isso aqui, tudo isso aqui, tá? Esse vai ser o domínio da f. Tudo bem, pessoal, tá? Uma prova bem tranquila, tá? Só que isso aqui, ó, tá vendo? Os valores que são maiores que o menos 9, que estão entre menos 9 e 7, incluindo o próprio 7. Só que isso não basta. Uma parte importante aqui da questão é que você tem que escrever isso em termos ou da teoria de conjuntos, assim, ó, x que pertence aos reais, tais que, assim, essa barrinha representa tais que, tal que, menos 9 é estritamente menor que x, que é menor ou igual que 7, uma dupla desigualdade. Você também pode escrever isso em termos de intervalo. Tanto faz um ou o outro. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, aqui, ó, uma questão envolvendo aqui, tá? Então, cada coisinha aqui vale uma pontuação, tá? Então, aqui, ó, por exemplo... Então, isso aí depois eu vou falar, quanto vale a pontuação, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Bom, a próxima questão é o seguinte, ó, a próxima questão que vai ter na prova de vocês é uma questão envolvendo as regras de derivação. Então, questão 4. Questão 4, então, dado f de x, calcule f' de x. Então, digamos que caiu aqui a letra C. Letra C é um produto. Aqui vai ser, ó, vai ser 1 menos x quadrado. E aqui vai ser x ao cubo mais 2x. Digamos isso aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Bom, solução. A gente vai usar a regra do produto para derivadas. Regra do produto para derivadas. O que diz a regra do produto para derivadas? Vocês se lembram? Então ó, U vezes V, digamos que você tem duas funções. O produto vai ser o quê? A derivada do produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, aqui vai ficar qual? F' de x vai ficar igual a menos 2x, x ao cubo mais 2x, mais 1 menos x ao quadrado. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, tá fazendo papel do... Esse aqui vai ser a derivada do primeiro, ó, tá vendo? Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. A derivada do segundo vai ficar o quê? 3x ao quadrado mais 2, e aí acabou, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Uma questão bem simples, mas é uma questão importante sobre a regra do produto para derivadas, tá? Questão 5. Então, ó, dado f de x, dado, acho que essa página não vai dar para escrever, então vamos pular para outra página, tá? Então, aqui, vamos ver. Então, aqui, a quinta questão da prova, quer dizer, são questões relativamente simples. Então, ó, dado f de x, calcule f' de x. Então, imagine que caiu para mim a letra C. F de x igual a, vamos colocar aqui, 1 mais x. Então, qual é a regra que a gente vai usar aqui? Solução é a regra do quociente. Então, se você tem um quociente, a derivada do quociente vai ser o quê? Bom, o denominador vai ficar ao quadrado, ele sobe,
vem multiplicada a derivada do numerador, menos quem? O numerador vezes a derivada do denominador. Tá? Então, essa aqui é a regrinha que a gente vai implementar aqui, a gente vai aplicar. Então, vai ficar f' de x, tá? Aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado, 1 mais x sobe, e você vai multiplicar a derivada do numerador, que vai dar menos 2x. A derivada da constante 1 é zero, tá? Então, menos quem? Agora, o numerador, que multiplica a derivada do denominador, mas a derivada do denominador, a derivada da constante 1 vai dar zero, tá? A derivada de x vai dar 1. Então, aqui vai 2 menos 1 menos x ao quadrado aqui, sobre 1 mais x ao quadrado. Pronto, pessoal. Então, aqui, ó, repara. Serão essas 5 questões básicas que vão ter a prova, tá? Atividade, na verdade, é uma atividade avaliativa, tá? Uma questão de treino, tá? Então, pratiquem, estudem esses conteúdos, que vai ser isso que vai constar na prova. Essa aqui foi apenas uma aula de revisão, tá? As questões, elas vão mudar, mas, assim, os enunciados, basicamente, essa estrutura vai ser a mesma. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Tá? E estudem, tá? Na terça-feira, nessa terça-feira agora vai ser a nossa primeira avaliação, tá? Nossa primeira atividade avaliativa, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau.